Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Açores TSF e do Açoriano Oriental com os candidatos às eleições regionais de 4 de fevereiro. A convidada de hoje é Paula Decmote, candidata do CDU no Círculo do Faial e no Círculo Eleitoral da Compensação. Paula Decmote, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A CDU, coligação Partido Comunista e os Verdes, ficou fora do Parlamento Regional em 2020, teve cerca de 1.745 votos. 4 anos depois, qual é o objetivo da CDU para estas eleições? Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Queria, antes de começar a responder às perguntas, manifestar a minha solidariedade aos todos os trabalhadores da TSF e Açoriano Oriental pela situação que é do conhecimento público que têm estado a passar. Respondendo concretamente à pergunta, gostaria de começar por dizer que é a resposta mais fácil de responder, penso eu. O nosso objetivo é voltar ao Parlamento açoriano, ter representação parlamentar, quem sabe grupo parlamentar. Já foi possível no passado, portanto não estou a falar de nada irreal, é muito possível. Basta que os açorianos nos deem essa confiança e achamos que temos uma voz única no Parlamento e o que nos têm dito ao longo destes últimos 4 anos que não temos estado representados. É exatamente isso que faz falta a nossa voz no Parlamento. E como é que a CDU pode demonstrar que não é uma coligação do passado? Enquanto houver trabalhadores, famílias, jovens ou idosos que estejam numa situação de fragilidade, em que veem que os seus direitos não estão plenamente consagrados, em que vemos que os serviços públicos não estão completamente defendidos, então a nossa voz está sempre atual. Aliás, está sempre e é talvez a voz mais forte nestes aspectos e, portanto, as pessoas identificam-se com isso. Poderá acontecer em certos momentos que outras forças políticas, pelo imediatismo que trazem, às vezes pela novidade, consigam ir buscar algum do descontentamento que existe. Mas a verdade é que a força que historicamente sempre teve à frente na procura de soluções para esses problemas e na defesa dos nossos serviços públicos, na defesa por uma sociedade, no fundo, mais justa, foi o PCP e a CDU. E, portanto, eu penso que as pessoas sabem reconhecer isso em nós. E sentem dificuldade em captar gerações mais novas? Eventualmente, sim. E vou explicar porquê. Os jovens, alguns dos problemas que nós abordamos, os jovens, pela sua juventude precisamente, podem não estar muito dispostos a vê-los ou não os sentem tão concretamente na pele. Mas a verdade é que a sociedade, da maneira como está a ser organizada, acaba cada vez mais por afetar os jovens, principalmente os jovens trabalhadores. E, portanto, cada vez mais são também esses jovens a aproximar-se de nós porque reconhecem em nós a verdadeira defesa, obviamente em conjunto com o movimento sindical, que tem a sua força, mas a defesa dos direitos dos trabalhadores. Certamente no pós-2020 a CDU e o Partido Comunista fizeram, digamos, uma análise daquilo que se passou, até porque a queda do PCP é também verificada a nível nacional, grosso modo. Como é que explica, no caso dos Açores, a queda do Partido Comunista e da CDU nos últimos anos? Olha, são fatores, há com certeza fatores internos e nós refletimos muito sobre isso. Somos, em termos práticos, uma organização pequena, não é? Tem as suas fragilidades em termos de funcionamento e às vezes não conseguimos chegar ou acompanhar todas as situações que gostaríamos de acompanhar e leva isso faz com que a nossa voz se calhar não chegue a todas as pessoas. Por outro lado, somos também, acabamos por ser afetados numa coisa que eu sinto muito. As pessoas estão cada vez mais descontentes com a política em geral, com os políticos. E quando eu digo os políticos, acho que é errado, porque políticos acho que somos todos nós. Eu acho que as pessoas estão descontentes com os detentores de cargos políticos, porque vão sucedendo casos, situações pouco claras, e o que gera muita desconfiança nas pessoas. Por outro lado, noto que muitas vezes esses detentores de cargos políticos estão longe da realidade das pessoas do dia-a-dia, não conhecem as dificuldades que as pessoas passam no dia-a-dia, desde os transportes, à habitação, ao seu trabalho.
há muita política de gabinete e pouco de contacto. E depois, porque realmente, ano após ano, as pessoas não veem melhorias na sua vida. Se pensarmos bem, a grande maioria dos açorianos, nos últimos anos, não vê assim uma grande melhoria do seu nível de vida. O que é que acontece? As pessoas, ao ficar descontentes, viram um pouco as costas à política, aos atos eleitorais, às campanhas, e nós também, nós, CDU, acabamos por ser afetados por isso. E, por outro lado, como disse há pouco, o surgimento de forças ditas de protesto que depois poderão trazer outros interesses escondidos, podem com certeza influenciar a decisão das pessoas no voto. Penso que, mas como disse, também há uma série de fatores internos, com as nossas próprias insuficiências, que ao longo dos últimos 4 anos... Que insuficiências são essas? Que fatores podem ser esses? Fatores no caso dos Açores, olha, a dispersão pelas novilhas. Isto é uma realidade concreta dos Açores, é para todos os partidos, mas se um partido que já é pequeno, que já tem poucos recursos humanos... Mas temos visto o Chega, a Iniciativa Liberal, com alguma tendência de crescimento? Provavelmente terão crescimento, sim, pela própria postura, não é? Pela postura que tem, mas se formos a ver depois as propostas concretas que trazem para a vida das pessoas, para a melhoria, ainda estamos à espera delas. Estivemos no Parlamento e não vimos significativas. Nós temos uma postura diferente, não somos aquele partido de... poderemos não ser aquele que tem o aspecto mais... está-me a faltar agora o termo cool. de... Sim, chame-lhe o que quiser, mas que cativa as pessoas, porque não diz aquilo que as pessoas querem ouvir, mas somos sérios, temos propostas concretas e pensamos, e estou muito sincera a dizer isto, que as pessoas sabem distinguir isso em nós, a nossa seriedade, a forma de estar na política e a real preocupação com os problemas das pessoas. Acho que isso é que interessa no fundo. E um dos temas fraturantes dos últimos meses, sobretudo no cenário internacional, é a guerra da Ucrânia. A posição do Partido Comunista sobre a guerra da Ucrânia não poderá atualmente ter condicionado aquilo que é a imagem dos eleitores perante a CDU, o PCP, também aqui nos Açores? Com certeza que pode, mas uma coisa é a posição que o PCP teve em relação à guerra na Ucrânia, outra coisa é o que as pessoas dizem que foi a posição do PCP em relação à guerra da Ucrânia. E entre uma e outra vai uma diferença muito grande. Uma das coisas que nós sempre dissemos foi que os povos são quem sofre mais com a guerra, e os povos, estamos a falar do povo ucraniano que está a ser muito sacrificado com esta guerra, e o povo russo com certeza, mas ao fim de praticamente 2 anos desde a invasão, o que nós vemos é que tudo aquilo que nós dissemos, e podem ir ver as nossas intervenções, é de facto o que está a acontecer. Esta guerra tem por trás os Estados Unidos, a NATO, e que... os interesses que movem... a NATO e os Estados Unidos só apareceram depois de existir uma invasão no terreno. Aí é que se calhar não é bem verdade, porque a verdade é que havia americanos já nas administrações das empresas ucranianas, mas eu não queria divagar muito por aí. A verdade é que quase 2 anos depois, vemos que os Estados Unidos compraram milhares e milhares de hectares na Ucrânia, por exemplo, para a produção de cereal, e portanto isso não será inocente. Obviamente que a invasão nunca devia ter acontecido, mas isso foi dito por nós desde o início. E fomos também o primeiro partido, se virem bem, a apelar à paz. Agora já se houve várias instâncias a falar em possíveis negociações de paz. Nós fomos o primeiro a apelar. Quem é que ganha com uma guerra, efetivamente? Quem é que ganha com uma guerra? E, portanto, o que nós não vimos em várias forças pelo mundo fora foi vontade de ter paz, e nós sempre pedimos essa paz. Vamos voltar aos Açores. Temo que a bipolarização seja uma marca destas próximas eleições? Tradicionalmente eu diria que sim. Ao longo desde temos o nosso regime autonómico, sempre foi uma questão muito presente em todas as eleições. Eu penso que isso acabou. Há 4 anos isso acabou. Ou melhor, eu acho que isso nunca teve em causa, mas para a generalidade das pessoas, penso que com a criação do Círculo de Compensação, que sempre foi uma luta nossa, PCP, também no Parlamento, que levou muitos anos a ser uma realidade, mas foi, com a criação desse círculo, ou seja, em que todos os votos são na realidade aproveitados, e assim é que é justo, com certeza, e também com a situação do Parlamento sem maiorias absolutas, quer
quer na República, quer aqui na região, é possível perceber que, havendo vontade política de trabalhar, não é obrigatória a questão da maioria absoluta e, portanto, as pessoas devem votar em quem querem, em quem acham que realmente as representa. E muitos açorianos não se sentem representados ou não se sentiram nos últimos 4 anos representados no Parlamento. Isso foi notório. E, portanto, há o receio sempre disso, porque os partidos maiores jogam as suas cartadas na eleição do presidente do governo, quase confundindo como o presidente dos Açores, que não existe, na verdade, não é? Fazemos parte de um país e, portanto, temos um presidente, mas apenas do governo, e penso que os açorianos se devem focar, de facto, quem é que querem que esteja lá no Parlamento, naquelas 57 cadeiras, para decidir o seu futuro, para criar leis, para criar mecanismos que melhorem, de facto, a sua vida. E a região vai ter condições de governabilidade no pós-eleições? Pode ter. É como eu disse, haja vontade política para o fazer. Às vezes a nota é que muitos dos partidos não têm interesse em, de facto, sentarem-se e resolver a vida das pessoas ou encontrar um rumo para a região, estão preocupados apenas com a sua sobrevivência política. E isso nota-se. E a CDU estaria disponível para viabilizar um eventual governo do Partido Socialista, por exemplo? Bom, prognósticos são no fim do jogo, não é como se costuma dizer. Nós não gostamos muito de falar de cenários, acho que isso é uma marca nossa. Agora, se houver, seja qual for o governo, vontade concreta de atender ao nosso programa, àquilo que nós achamos que são medidas urgentes para ser tomadas na região, claro que estamos sempre dispostos a negociar, sempre dispostos a conversar. Pontualmente, se pensarmos bem, a maioria dos governos hoje em dia na Europa são governos minoritários e consegue-se trabalhar assim. Eu penso que já acabou o papão da maioria absoluta, até porque foi visível agora na República que nem a maioria absoluta foi sinónimo de estabilidade. Portanto, aqui o que está em causa não são maiorias absolutas, é mesmo de facto a vontade que há em trabalhar pela região. E presumo, pelas suas palavras, que estaria mais disponível para ir viabilizando caso a caso um governo minoritário do que propriamente firmar um acordo de incidência parlamentar. Sim, é sempre essa a nossa postura, tanto a nível nacional como regional, e pensamos que assim é o mais correto, temos a nossa liberdade de pensamento, de ação, e penso que acaba por ser um trabalho mais frutífero nesse aspecto. E num cenário desses, que bandeiras é que a CDU teria que impor a qualquer governo regional? Bom, é difícil começar. Nós vivemos, infelizmente, numa região que continua a tem os índices de pobreza demasiado elevados e, portanto, curiosamente, não só demasiado elevados, como o nível de desigualdade, ou seja, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é das maiores do país. Portanto, são dois problemas, porque sentimos que, apesar de notarmos alguma riqueza criada pelos indicadores, sobretudo ao nível do turismo, isso não se está a refletir na generalidade das pessoas. E, portanto, tudo o que forem medidas que ajudem quer a diminuir esses índices de pobreza, mas sem ser apenas medidas de caráter assistencialista, porque essas não resolvem. Temos que ir à raiz dos problemas, à questão da criação de emprego com direitos e emprego com qualidade, porque isso é que motiva as pessoas a ir trabalhar e leva às suas condições de vida. E depois, de facto, os salários, porque a verdade é que uma grande parte da população açoriana vive com o seu ordenado que muitas vezes não chega ao fim do mês e, portanto, há alguma coisa que está a falhar aqui. Para onde é que está aí a riqueza criada? Como é que ela está a ser distribuída? E por outro lado, também uma das nossas marcas é a defesa dos serviços públicos. Portanto, e quando eu digo isto, estou a falar concretamente da saúde, a saúde nos Açores. Portanto, nós estamos atentos ao panorama nacional, que em termos de Serviço Nacional de Saúde está a passar por uma crise talvez a mais complicada de sempre, e temos receio que isso se reflita na nossa região, porque nós acabamos por fazer parte desse Sistema Nacional de Saúde. Muito do que se faz na região em parceria com o continente e, portanto, estamos muito preocupados com isso. É uma das nossas bandeiras, é essa. Mas preocupados pela situação no continente ou pela situação nos Açores?
pelas duas coisas. Porquê? Porque tudo aquilo que possa vir a acontecer no continente, a falta de médicos, a falta de oferta de cirurgias, por exemplo, vai nos afetar a nós, porque existe uma série de serviços que a região não tem, não tem, porque nunca teve e porque são mais específicos, mais concretos, que é o continente que dá resposta. Estamos a falar, por exemplo, de tratamentos de oncologia, muitas vezes. E, portanto, se há problemas no Serviço Nacional de Saúde, isso vai afetar todo o país, obviamente, e também a região autónoma. E, por outro lado, se há falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, acaba por afetar a falta de médicos. Portanto, acaba por haver falta de médicos também na região, se eles não forem devidamente também compensados para vir para cá trabalhar. Isso nota-se também na educação, não é? E no âmbito daquilo que é a ação do Governo Regional, que medidas concretas é que se podia aplicar? Bom, para já, garantir que o Serviço Regional de Saúde assim o vai continuar a ser público. Portanto, com apostas nos orçamentos dos nossos hospitais, das nossas unidades de saúde. E depois, tentando fazer com que todos os profissionais de saúde que queiram vir trabalhar para cá estejam dispostos a vir com condições. Isto já foi feito, por exemplo, nos anos 80, quando foi do Hospital da Horta, uma série de médicos foram contratados com muito boas condições para ficar e criaram-se especialidades. E, portanto, não é uma coisa impossível, não estou a falar de coisas irrealistas. É possível nós termos as especialidades nos 3 hospitais que temos, mas para isso é preciso termos médicos que fiquem cá, que queiram ficar na região e que estejam e que sejam devidamente compensados. Por isso que se cria condições para trazer esses profissionais. E estamos a falar também de enfermeiros, assistentes operacionais. Portanto, é uma área muito difícil e que, se não tiverem profissionais motivados, também não conseguem fazer um bom serviço. A região também está muito limitada do ponto de vista financeiro para certas medidas, nomeadamente essas. Pois, mas se não tivermos saúde, temos o quê, não é? Vivemos em ilhas tão isoladas, se não apostarmos na nossa saúde, na saúde da nossa população, o que é que sobra? Portanto, penso que tem que ser uma prioridade. E além da saúde, que outras propostas concretas é que a CDU quer trazer? Portanto, isto que eu falei de saúde na questão da defesa dos serviços públicos, para nós é uma bandeira fundamental. A educação, obviamente, também, porque além do mais, sou professora, mas mesmo que não fosse, diria a mesma resposta. A educação, portanto, em tudo aquilo que afeta as nossas crianças, tem que ser uma bandeira. E aqui não vou estar com hipocrisias. Quando este governo assumiu funções, conseguiu desbloquear uma série de situações que estavam bloqueadas com o governo anterior, no que respeita à carreira docente, no que respeita à contratação de assistentes operacionais, e isso, a verdade seja dita, foi conseguido. A verdade é que os problemas da educação ultrapassam muito isso. E posso enumerar alguns. Os problemas na educação de abandono precoce, de insucesso escolar, estão muito interligados, são quase um decalque das zonas de maior pobreza da nossa região. Se formos a comparar os dados, eles estão lá e é mesmo isso que se passa. E, portanto, esta parte concreta do insucesso e do abandono escolar só poderá resolver-se com a questão de combate à pobreza, como eu falei há pouco. Mas mais, em relação à educação, aqui tenho que falar também um pouco do PRR. Nós sabemos que existem agora milhões e milhões e milhões para a região e muitos deles estão a ser aplicados na educação. Acho que é do conhecimento geral o programa dos manuais digitais, por exemplo. Só que, estando eu a trabalhar numa escola, não posso deixar de referir que, por um lado, aproveitou-se o PRR, portanto o dinheiro que veio da União Europeia, para implementar os manuais digitais, primeiro de uma forma piloto, com uma experiência piloto, e depois generalizou-se aos alunos que estão no 5º ano, portanto com 10 anos, 8º ano e 9º ano, 14 e 15 anos. E, portanto, generalizou-se no sentido de aproveitar as verbas, mas não se fez, e não houve, sequer um balanço da experiência piloto, ou seja, ninguém na nossa região, no meio educativo, soube se de facto os manuais digitais traziam benefícios para a aprendizagem dos alunos ou não. E não deixa de ser um bocadinho até ridículo, se é permitido o termo, estarmos a equipar as escolas com manuais digitais, com routers de última geração, e vermos ao lado corredores, como eu tenho na escola onde trabalho, corredores com baldes de água pelo corredor fora, porque não existe um cêntimo que seja para uma reparação. E, portanto, isto atravessa toda a região. É importante, obviamente, que as escolas estejam bem equipadas, todo o parque escolar esteja em condições para
termos um ensino de qualidade. E, portanto, eu acho que estamos a fazer as coisas, ou que o Governo está a fazer as coisas um bocadinho a aproveitar o sabor da maré do PRR sem ir ao fundo das questões. Uma das questões que a CDU tem vindo a abordar ao longo dos últimos meses é a questão da SATA e da privatização da Azores Airlines. A CDU, sabe-se, é a favor da manutenção da Azores Airlines na esfera pública. Eu pergunto, a região tem condições financeiras para isso? Olha, isso é outra questão que eu acho que dinheiro, com certeza que pode haver, é uma questão da opção política. Portanto, a região tem um orçamento e tem que saber geri-lo conforme o que são as suas prioridades. E uma região isolada como a nossa, distante, em que as próprias 9 ilhas são distantes entre si, se não tem uma companhia aérea, e para sair da região, obviamente, que seja da sua alçada, que esteja dependente de si, então não sei qual é que vai ser o nosso futuro. E isto, digo mesmo, é uma das coisas que até nem me deixa dormir. E não estou a exagerar, estou a ser mesmo sincera. Imaginemos nós uma situação em que temos um doente que tem que sair de uma ilha com urgência para o continente. E muitas vezes, não sei se calhar aqui em São Miguel não se apercebem disso, mas muitas vezes no FAIAL o transporte de doentes ou de pessoas para tratamentos é feito na SATA, obviamente, para o continente também. E de repente a companhia, a SATA, Azores Airlines, é uma empresa privada e decide que só voa para o FAIAL uma vez por semana e pronto, eu não sei, eu já imaginei uma série de cenários na minha cabeça. Mas isso pode ser imposto a quem comprar a Azores Aí Airlines com base no caderno de encargos. Pode, sim senhor, mas nós já vimos o caderno de encargos. E o que é que temos neste caderno de encargos? Desculpa. Temos uma situação em que o caderno de encargos garante uma série de obrigações apenas por 30 meses. Estamos a falar de 2 anos e meio. E estamos a falar de vender uma companhia para a vida, para sempre. E isto é assustador. E o que é que o caderno de encargos prevê? Prevê a manutenção de postos de trabalho por 2 anos e meio, prevê ligações à diáspora e as gateways de Faial, Pico e Santa Maria apenas durante 2 anos e meio. Ora, como faialense, obviamente que temos que ficar preocupados. Não podemos esquecer que a economia faialense gira muito à volta também das ligações diretas que temos há mais de 30 anos. E, portanto, e o Pico também, igualmente Santa Maria. Se de repente vemos que essas ligações poderão ser diminuídas com base no lucro, não é? Porque uma empresa privada sobrevive à custa disso, ou porque ela decide não concorrer às obrigações de serviço público e nenhuma empresa concorrerá, por exemplo, então ficamos em termos económicos mesmo, além de ficarmos mais isolados, ficamos em termos económicos bastante afetados. Mas é uma questão mesmo ideológica, aqui não vou fugir. Uma região, um país, deve ter sempre a companhia aérea da sua alçada. Até os países ditos mais desenvolvidos ou com maior poder económico também têm, e portanto, que faz sentido algum uma região no meio do Atlântico ficar dependente de companhias privadas para ter os seus cidadãos a sair do exterior? Eu não acho que não faz sentido nenhum. Como disse e admitiu, era uma questão ideológica, mas pragmaticamente falando, há uma companhia aérea que roube, perdão uma expressão, mas que canaliza grande parte daquilo que é o investimento público do governo regional. Portanto, realisticamente essa é a situação agora. Isto não é não podíamos estar a utilizar este dinheiro de outra forma, nomeadamente para as questões sociais, de combate à pobreza e de todos os flagelos que temos? Claro que a SATA tem que ter uma estratégia que não dê, obviamente, esses prejuízos, mas é preciso perguntar a quem geriu a SATA nos últimos anos os passos que foram dados também e corrigi-los. A SATA pode ser uma companhia aérea bastante viável. Basta para isso dedicar-se àquilo para o qual foi efetivamente criada, que é ligar os Açores ao exterior. E nós estamos a ver com o turismo que isso é possível termos os voos sempre cheios e, portanto, nesse sentido, penso que é uma companhia perfeitamente viável. Agora, que não se cometam os erros que se cometeram no passado. E em relação ao turismo, precisamente, qual é a posição da CDU, que parece-me a mim não tem sido muito clara ao longo dos últimos meses, sobre se devemos continuar a apostar no turismo ou se já deve haver um maior critério naquilo que é a ordenação turística nos Açores? Ora, aí a nossa posição também tem sido de descoberta, não é? De reflexão sobre o que tem acontecido e por isso... talvez não tão clara ou tão incisiva, mas ela existe. Então, o que é que nós observamos no turismo? Observamos os aumentos dos fluxos de turismo, observamos dinheiro que fica na região, mas depois não vemos esse dinheiro a traduzir-se em concreto na melhoria da vida das pessoas, do dia a dia. Pelo contrário, o tipo de turismo que vemos a ser
posto em prática, ou melhor, a estratégia a ser posta em prática acaba por fomentar a precariedade, os baixos salários e, portanto, isso nunca traz melhoria da vida das pessoas. Eu penso que sim, o turismo é um ramo de negócio que a região deve apostar, porque tem todas as condições para tal. No entanto, nós consideramos que é mais importante e a longo prazo traz mais benefícios um turismo sustentável, um turismo de caráter cultural, de natureza, de exploração e não um turismo de massas. Eu penso que a região, o turismo de massas, o turismo em grande escala, poderá no futuro ser prejudicial para a região em termos ambientais, em termos sociológicos e, portanto, nós consideramos que tem que haver uma estratégia para o turismo da região, que se escutem todos os operadores turísticos de todas as ilhas e se arranje então essa estratégia de maneira que seja um ramo de negócio duradouro e que seja bom para toda a gente e não apenas para uma pequena fatia da população que fica com os lucros desse turismo. Mas já estamos na altura de definir esse critério? Já estávamos, já devia ter havido, não é? No fundo, eu acho que o turismo acaba por ser aqui uma tábua de salvação do governo para anunciar números positivos de crescimento económico, portanto, para anunciar esses números. No entanto, a monocultura do turismo, que é o que se calhar acaba... Se não forem tomadas medidas, é o que vai ser a nossa região, a monocultura do turismo, nunca vai trazer benefícios a longo prazo. Nós temos que pensar na nossa região para os nossos filhos, para os nossos netos. E, portanto, uma região baseada apenas no turismo nunca irá ser uma região desenvolvida socialmente, economicamente, pelo menos não da forma que nós gostaríamos que fosse. E falando das questões sociais, precisamente, é um tema que preocupa os vários partidos, que têm, obviamente, soluções diferentes. Os Açores lideram em vários indicadores que não nos deviam orgulhar, nomeadamente as questões da pobreza, da desigualdade social, que são aquilo a que se costuma designar as questões estruturais. Aquilo que eu pergunto, Paula Deckmotte, é que resposta é que o Governo Regional, concretamente o Governo Regional, no âmbito daquilo que é a sua esfera, deve aplicar? Eu já fui falando um pouco disso. Eu penso que o combate à pobreza faz com medidas, com um conjunto de medidas que não sejam apenas de caráter assistencialista, como referi há pouco, mas que contribuam efetivamente para melhorar a vida das pessoas. E isso só se faz com emprego bem remunerado e com direitos. Portanto, se nós vemos uma família em situação de fragilidades, mas se nós virmos que as pessoas dessa família têm um emprego, são reconhecidas pelo trabalho que fazem, têm direitos para acompanhar os seus filhos, têm uma vida equilibrada e conseguem com esse rendimento providenciar aos seus filhos, à sua família, as condições indispensáveis para viver, essa família já ganhou muito, não é? E, portanto, eu penso que os problemas só se conseguem atacar na sua raiz, e a raiz é mesmo melhorar a vida de todos aqueles que trabalham. Agora, esse melhorar a vida é que é o desafio, não é? Porque há várias propostas em cima da mesa e a região tem tido estratégias de combate à pobreza que podem ter tido alguns resultados, mas no final do dia, permita-me a expressão, continuamos sempre na cauda. Como é que podemos atacar na raiz e resolver os problemas das pessoas? Pronto, então é como eu disse, com a melhoria geral dos salários. E isso pode ser feito, porque a nossa autonomia assim o permite. Se os salários melhorarem, e já foram tomadas medidas e agora vou puxar um bocadinho aqui os galões, mas nos anos 90, quando tínhamos também graves problemas sociais, foi a CDU, ou o grupo parlamentar do PCP, que propôs e que lutou sempre pelo acréscimo ao salário mínimo regional. Era uma forma de combater a falta de convergência que havia com os salários no resto do país e conseguiu-se, ao fim de muita luta, criar esse mecanismo que a autonomia nos permite, que é o acréscimo ao salário mínimo nacional, portanto o acréscimo regional. Na altura parecia uma coisa um bocadinho descabida, a verdade é que não só foi aplicada, como agora é bandeira dos partidos todos, ou quase todos. E portanto, a verdade é que durante alguns anos fez efetivamente diferença na vida das pessoas, porque veio fazer a tal convergência. O que nós verificamos agora é que nem com isso essa convergência se verifica, ou seja, os salários estão outra vez a divergir do nacional. Então, o que é preciso fazer? Não é mantê-los, com certeza. É, como eu disse, aumentar através desse mecanismo ou de outro que também foi proposto
pelo PCP e que agora também é bandeira, que é a remuneração complementar e até o cheque pequenino. Portanto, tudo isso, o dito cheque pequenino, portanto, o complemento, são tudo medidas que têm a marca do PCP no Parlamento e que ninguém põe em causa hoje em dia porque elas são essenciais. Mas é preciso mais, porque as pessoas não querem apenas sobreviver, as pessoas têm o direito a viver e, portanto, sem esse aumento não é possível, sem esse aumento efetivo, portanto, que faça face ao aumento do poder de compra, às tecnologias, portanto, as telecomunicações, o setor da energia, dos combustíveis, tudo aumentou, menos os salários das pessoas. Portanto, se não há esse aumento, esse acompanhamento, as pessoas nunca vão conseguir viver com condições. Por outro lado, como falámos há bocado do turismo, se não houver uma aposta forte em outros setores de atividade, a região não se desenvolve. E havendo essa aposta forte noutros setores de atividade, também há a criação de emprego. E havendo mais emprego bem pago, como eu disse. Que outros setores podem ser esses? O setor produtivo, sem dúvida. Historicamente, a nossa região desenvolveu-se à base de quê? Do setor produtivo. Estou a falar concretamente da agricultura e das pescas. E neste momento, o que nós vemos em termos de valor acrescentado bruto, do peso do setor produtivo na região, é cada vez menor. Isso ainda é possível hoje, com as dificuldades de mão de obra, com uma dinâmica social completamente diferente? Veja bem, então não tínhamos turismo. Deram apoios ao turismo, não apareceu o turismo, não apareceram os alojamentos, não apareceram os hotéis, não apareceu isso tudo. Mas apareceu tudo ao mundo, não é? Pois, porque houve uma aposta nisso. Então, não há países que têm o setor produtivo forte porque apostam nele, de facto, porque criam condições para os trabalhadores viverem desses ramos de atividade. Ou seja, parece-me que está a pensar num setor produtivo mal pago. E não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer uma aposta real no setor produtivo, bem pago, em que as pessoas sintam gosto em trabalhar na agricultura, nas pescas, em que vejam o fruto do seu trabalho. Neste momento, os agricultores ficam com 20% daquilo que produzem. Quer dizer, estão todo o dia nas terras e ficam com 20% de tudo do fruto do seu trabalho. Portanto, eu não acho isto justo. E se houver uma mudança de paradigma, eu penso que haverá gente suficiente para trabalhar nessas áreas. Portanto, não temos que estar dependentes de setores como o turismo, que são, obviamente, que são riqueza fácil, mas é riqueza fácil só para alguns. Portanto, uma diversificação económica, mas com aposta na agricultura, nas pescas? Na agricultura, nas pescas, portanto, nas pescas com qualidade, e aí temos que defender as nossas pescas, porque são, de facto, de grande qualidade e temos que criar condições para que os nossos pescadores também tenham gosto em trabalhar e vejam o fruto do seu trabalho, que é isso que não está a acontecer. E na agricultura é muito importante a diversificação. Não é preciso vivermos apenas do leite e da carne, que é, relembro, um setor essencial na nossa região. Da agropecuária, mas é possível bastante diversificação. Nós já fomos uma região que produziu muitos produtos hortícolas e também frutícolas e, portanto, se houvesse essa aposta real, será que há interesse em apostar nisso? Parece-me que não tem havido. E, portanto, também é uma das nossas bandeiras. Não há interesse por quem? Por parte do governo regional? Sim, dos governos? Dos sucessivos. Portanto, parece-me que ao longo dos anos tem havido sim. Porquê é que acha que isso acontece? Olha, desde logo, se calhar alguma imposição da União Europeia, que, por exemplo, em relação à pesca, nos cria aqui limitações grandes, não é? E o governo acaba por ser subserviente, ou porque se calhar não são áreas em que a riqueza é imediata, ou porque simplesmente não tem interesse em de facto, apostar em quem realmente trabalha e preferem apostar. Isso terá que perguntar também aos outros governos. Mas uma aposta forte no setor produtivo, garanto que para já é sinónimo de sustentabilidade a longo prazo. E depois fomenta a criação de emprego, desde que esse emprego seja de facto um emprego como nós defendemos, com direitos. Paula Deck Mota, não é estranho que o coordenador da CDU nos Açores, Marco Varela, não seja candidato nestas eleições? Olha, então, não sei se sabe, mas se calhar, com certeza que sabe. No PCP tem uma forma de trabalhar, se calhar, diferente dos outros. Todas as decisões são tomadas coletivamente. E, portanto, eu faço parte da direção regional do PCP e nas nossas reflexões, nas nossas decisões e em diversas comissões de ilha, porque temos comissões de ilha, foi falado na possibilidade de diversificarmos os nossos quadros políticos na região. E, portanto, nesse sentido, foi-me colocado o desafio
de encabeçar o círculo de compensação, ficando o nosso coordenador mais disponível para outras tarefas que são importantes de acompanhamento de situações concretas em diversas ilhas. Ou seja, para não ficar tudo demasiado concentrado numa pessoa, uma vez, como eu disse também no início, somos uma organização pequena e, portanto, a nível de quadros políticos, portanto, pessoas que dedicam o seu tempo à atividade política, partidária, achámos que seria a altura ideal, ou acharam os meus camaradas, de diversificarmos. Foi nesse sentido e, portanto, eu aceitei esse desafio. Claro que também para mim não é fácil, sendo professora, portanto não estou na vida política a tempo inteiro e, portanto, tendo a minha vida pessoal, profissional bastante ocupada, foi uma decisão que não foi fácil, mas, como eu disse, faço parte da direção regional do PCP, tenho responsabilidades nessa direção e, portanto, achei que poderia dar o meu contributo. O que não é habitual é Marco Varela não estar sequer em nenhuma lista. É que a Paula Deck Mota podia se apresentar como cabeça de lista da compensação, mas Marco Varela não está em nenhuma lista. Isto foi uma decisão política, não é? Foi uma decisão porque achámos que, não sendo o cabeça de lista a compensação, porque achámos que seria a altura de diversificar, como eu disse, ou de, dividir o trabalho, vamos lá ver, também não faria sentido o Marco ser cabeça de lista de uma ilha apenas, uma vez que ele é coordenador regional. Ele foi candidato pelo Curva em 2020, se não me falha a memória. Foi uma aposta, na altura achámos que seria uma boa aposta. Que não correu bem. Que não, sim, Basta também fizemos essa reflexão e realmente não correu bem e, portanto, também a verdade é que nós vamos observando a realidade e o Marco tem feito um excelente trabalho de proximidade, tem muitas responsabilidades no partido a nível do acompanhamento das ilhas e, portanto... Não há divisão interna em relação ao Marco Varela. Nenhuma. Uma organização bastante unida e que trabalha mesmo coletivamente. Uhum. E a Paula Deck Mota pode vir a ser coordenadora do PCP nos Açores no futuro? Em relação ao futuro, nós teremos o nosso congresso. Acho que não tenho ainda resposta para isso, porque nem sequer foi uma coisa com muita sinceridade que tivesse pensado a nível pessoal. Agora, se eu sentir que tenho condições ou que o meu partido acha que eu poderei dar algum contributo nesse sentido, na altura irei fazer a reflexão, também porque a vida pessoal assim o obriga, se terei condições para dar esse contributo, mas como eu disse, o PCP é feito de um conjunto de homens e mulheres e penso que muitos terão condições para muitas tarefas. Paula Deck Mota, a minha última pergunta, e tem sido habitual, pegando em tudo aquilo que foi a nossa conversa, num cenário em que a senhora chegasse à presidência do Governo Regional, qual era a medida urgente que tomava logo no primeiro dia? Logo no primeiro dia, aumentar os salários todos, quer através de um aumento significativo da remuneração complementar, quer através do acréscimo ao salário mínimo. Seria a primeira medida a tomar. As pessoas têm o direito a viver melhor na nossa região e, portanto, era a medida com mais efeitos práticos e a mais justa, com certeza, para os açorianos. Paula Deck Mota, muito obrigada pela sua presença, agradeço a atenção. Nós voltamos amanhã com mais uma entrevista. Muito obrigado. Muito obrigada.